do Sampaoli e Jorge Jesus. Como também faz um trabalho em termos de pontuação surpreendente no Vasco, o Vanderlei Luxemburgo. Alguém discorda? Não. O Vasco hoje Em vários é o aspectos, 11º colocado, tem 38 pontos. Ele abre em relação ao Cruzeiro 9 pontos na zona do rebaixamento. E mirando a zona da Libertadores, vocês acham possível? Ele está a 7 do Corinthians. Acho improvável. Acho que tem que sonhar. Acho que tem que Se trabalhar, tivesse vencido o mas jogo hoje, estaria entre os 10 primeiros do campeonato. sairia daquele lado da classificação. Depois de 50 rodadas, somando o ano passado, se tivesse vencido hoje, o Vasco estaria Eu entre acho os que 10 improvável. Eu acho que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo é muito bom em quase todos os aspectos. Sim. Vamos rodar o MM de hoje. Escalações, trabalho interno, a preocupação que ele tem com as coisas que o clube pode oferecer, o que ele pode melhorar em situações do clube, em todos os departamentos do clube. Só não vai bem, e não vai bem em quase nenhuma, nas entrevistas. No resto, acho que é um bom trabalho. Bom, o principal trabalho dele é armar o time, não é a entrevista. É que as entrevistas são muito ruins. Tá. O Rossi abriu o placar. E o gol de empate do Ceará é Bela jogada do Richard. bela jogada. Uma jogada fora do padrão do Richard. E bela finalização também. Bela finalização. E o Vasco sem o Thales Magno, que está na seleção sub-17. O Vasco teve chance para ganhar o jogo. Eu acho o trabalho do Vanderlei ótimo. Acho que o Vanderlei colocou o Vasco num outro patamar. Ele pegou o Vasco contestado, o torcedor acreditando que era real a chance de cair. O Vasco não conseguia vencer, não convencia. E ele hoje pode sonhar, por exemplo, a sua pergunta de será que ele briga por Libertadores ou não. Isso mostra que o trabalho é muito bom. E esse ótimo trabalho do Luxemburgo passa, por exemplo, em entender que o clube não tem um grande poder financeiro e que a solução estava na casa, na base. Na hora que ele coloca Thales Magno e toda essa molecada para jogar, além de passar confiança para esses meninos, ele está mostrando que o Vasco cuida bem, que revela jogador e que não precisa gastar tanto para fazer a diferença. Primeiro você tem que sair da zona da confusão ali, depois você começa a almejar coisas maiores no campeonato. Então eu acho que o trabalho do Vanderlei, se o Vasco está nessa situação hoje, é graças à chegada dele. Agora, amigos, não foi um domingo dos mais ricos de futebol. Esse é o gol de empate do Bergson. O Vasco reclama demais porque o Bandeira anula o gol e o VAR confirma. Mas o juiz não foi ver na cabine. O juiz não precisa, porque agora impedimento é uma questão de tecnologia. A tecnologia usada pelo VAR indicou que a posição era legal. Sobre o gol falaremos daqui a pouquinho. Se o Vasco criou as melhores chances do primeiro tempo, o Ceará criou as melhores do segundo, mas acima de tudo, foi um sábado hoje de futebol pobre no Brasil. Corinthians e Santos, um jogo de poucas chances, assim como o Ceará e Vasco, um jogo de poucas chances, e assim como o Fluminense e Chape, um jogo de pouca qualidade. Foi um sábado... Inter e Bahia foi animado. Foi um sábado que talvez Inter e Bahia tenha salvado. Isso. Só porque eu pus o Douglas no meu goleiro do Cartola. Para me arrebentar de vez. Tomou 3 gols. Mas depois a gente vai analisar o lance do impedimento, né, com tranquilidade, que realmente é difícil de explicar para as pessoas. É um impedimento difícil de explicar para as pessoas. Vamos primeiro ouvir o Vanderlei. Você falou que não é fã das entrevistas do Vanderlei Luxemburgo. Sim. Ele ficou bem irritado com a validação do gol. Agora eu quero mandar um recado para o Gaciba mais uma vez. Cara, as interpretações dele, ele me fala uma coisa, aí anula o gol. Aí depois, mesma situação, o gol não é anulado. Quer dizer, então ele tem que ter um critério único, né? Eu vi o jogo do Flamengo contra o Grêmio, foi um árbitro argentino. Em momento algum, o VAR foi chamado naquele jogo. Não foi preciso, quem tomou a decisão foi o árbitro dentro do campo de jogo, né? O que está acontecendo é que eles estão transferindo, nós temos agora, não um árbitro, nós temos diversos árbitros no jogo para tomar uma decisão. Caramba, cara, ele tem que explicar esse negócio melhor. É meu amigo o Gaciba, mas não dá para ele não dar lá enquanto o CSA lá em Vitória, não tinha câmera que ele não podia analisar se foi gol. Mas tem um árbitro, está dentro do campo para poder dar o gol ou não. Não tem que esperar o VAR. O árbitro está dentro do campo de jogo.
Então não tinha câmera que pudesse ver o ângulo certo, para o VAR poder ver o ângulo certo. Olha a importância que ele está dando para o VAR. E foi pênalti. Quanto o Palmeiras também, a mesma coisa, o Cancel fez um pênalti. Aí lá contra o CSA foi o mesmo lance, não foi. O lance do gol contra o Corinthians, do Erley, foi o mesmo lance hoje. A mesmíssima coisa. Aí ele pega aquele negócio lá, ele pensa que nós somos idiotas, né? Todo mundo pensa que nós somos idiotas. Pega aquele negócio lá que ele mede lá, ele bota onde ele quiser. A gente não está lá vendo? Ele vai sair do ponto da onde ele quiser. Vai dizer que foi ou se não foi. Se for difícil para ele poder interpretar, ele vai botar a régua, que ele diz lá, que você quer, da onde ele quer que parta a régua. Eu quero ver ele abrir o campo, botar as placas, que é referência, as placas de propaganda que tem no campo, botar as placas como referência para ele poder ter uma referência das placas com a linha que tem de impedimento ou não impedimento. Olha, vamos dar uma olhada no lance frisado, assim, a imagem frisada, parada. Vocês veem que tem uma linha tracejada, vermelha e azul. Isso. A linha vermelha, o último ponto do Bergson, que vale, que pode ser usado para encostar na bola, que é o ombro, e o pé do último jogador do Vasco ali no lance. Eu sei que olhando essa imagem frisada, você olha para isso na tela e fala, tá impedido. A tecnologia do VAR visa a corrigir esse ângulo da TV, que pode causar uma ilusão de ótica. Isso, né? Tem uma inclinação de câmera. Toda câmera, esse posicionamento de câmera tem uma inclinação. A tecnologia visa consertar essa ilusão de ótica. E aí, amigos, é uma questão de você confiar ou não na tecnologia usada pelo VAR e na precisão de quem para a jogada na hora certa e aonde você coloca essa linha tracejada, exatamente no ombro. É uma questão de tecnologia e eu não consigo rebater nem concordar com essa imagem. Cabe aos críticos do VAR, eu sou um deles, confiar na tecnologia ou investigar sobre como é que ela está sendo feita. Mas, insisto, essa imagem ela pode ser uma ilusão de ótica, que essas linhas tracejadas, elas visam a corrigir. Diga, veja só, vamos lá. Primeiro que o Vanderlei Luxemburgo tem razão, para não dizer que ele não tem nenhuma razão, ele tem razão num ponto. E a hora que você para, tem muita gente que fala, mas a bola está um pouco à frente. A hora que você para é uma decisão humana, né? Aí é a hora que você para. A correção de ângulo que é uma questão de tecnologia. Isso. Vamos lá. Existe erro de VAR. Existem vários erros de VAR, embora o Gaciba, nosso ex-colega, defenda quase todos os erros de VAR. Mas existem erros quando são lances interpretativos. Não existe erro de impedimento no VAR. É a mesma tecnologia usada para todos os jogos, tá? Então, é uma tecnologia muito mais moderna do que essa. Você atesta que esse gol foi bem validado, então. Todo gol de impedimento, a gente tem que o gol em impedimento acabou. O gol em impedimento acabou, ou pelo menos acabou usado pela mesma tecnologia. O que essas linhas fazem? Elas tomam como referência a linha de fundo, a linha da pequena área, a linha da grande área, tá? E elas elas acabam com a inclinação da câmera que nos causa a ilusão de ótica de que este é um gol em impedimento. Agora, vou dizer a verdade para você. Pelo bem do futebol, de qualquer maneira isso deveria ser gol. Oi? Como assim? Eu acho que o futebol está criando regras para dificultar o gol. Estão fazendo impedimento, estão marcando impedimento. Peraí, você acha que estava impedido? Não acho que estava impedido. Não estava impedido. Peraí, desculpa, que não estava impedido, mas impedido. Eu acho que toda vez que tiver que traçar uma linha para descobrir se o ombro do cara... Nesse caso, o VAR validou o gol. A arbitragem anulou. Então, nesse caso está totalmente certo. Mas eu acho que toda vez que duas linhas paralelas não conseguirem chegar a uma decisão, o gol tem que ser validado. Não, mas peraí, Lofredo, mas a ideia é que a tecnologia sempre chegue a uma conclusão. Sim, eu sei. É o que defende o Gaciba. Não, eu sei. É o que defende a regra. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que estamos criando mais regras para dificultar o gol. Tá, mas nesse caso... É uma outra discussão mais ampla. Validou o gol. Eu sei, não é nesse caso.
Eu tô querendo dizer o seguinte, esse negócio de, tracejei uma linhazinha aqui, pontilhadinha, tracejei outra linha, pontilhadinha aqui, para chegar a uma conclusão, e ficar minutos e minutos tentando descobrir se houve um impedimento ou se não houve impedimento. Ora, se você precisa procurar tanto tempo por um impedimento, esse impedimento não ocorreu. Tá? Assim como coisa prática, não estou dizendo desse lance, mas como filosofia, como conceito. Se eu preciso procurar muito algo que anule um gol, então eu estou trabalhando de modo errado. Eu discordo de você. Eu acho que esse seu argumento ele vale para lance de interpretação, no qual o VAR não tem que se meter. Não, tudo bem. Se a tecnologia, se a CBF, se a FIFA, se ela testa que a tecnologia é 100% confiável, ela tem que ser usada. Sim, mas você sabe que já estão... Para impedimento. Então, já estão estudando na não utilização dessa linha tracejada, dessa linha pontilhada. Já estão estudando, chegasse à conclusão que se passou a linha e não conseguiu, e precisou da linha pontilhada, não vai ser considerado impedimento. Já há um estudo sobre isso. Porque eu acho que é muito tempo para achar um impedimento. Nesse caso acertou. Mas às vezes você anula um gol por causa de uma unha que estava à frente, que eu passei 10 mil linhas tracejadas e encontrei, as pessoas comemoraram, o jogador deu salto mortal na comemoração e tinha uma unha na frente. Eu acho que isso prejudica o futebol. Acho que, ok, mas a regra do impedimento é assim. Tudo bem, vamos repensar as regras. O futebol, todos os esportes trabalharam as regras para aumentar o número de pontuação, para deixar o esporte mais atrativo. E o futebol está trabalhando as regras para tirar a graça do jogo, que é o gol. Eu gostaria de falar mais em cima de uma das coisas que mais me incomodam. Eu, como comentarista, sempre trabalho aqui para evitar essa coisa de apontar o dedo. Então, perdeu por causa deste cara, perdeu por causa desta falha deste jogador. Eu acho que num esporte coletivo os erros fazem parte e o adversário cabe a ele aproveitar ou não. Eu acho que você tem que apontá-los, mas você não tem que execrar o jogador por conta de um erro, principalmente nos jogos grandes. Por que eu estou falando isso? Uma outra coisa que me incomoda, e aí eu não estou falando do Luxemburgo e nem no caso do Vasco, estou falando como conceito, tá? É que as pessoas só olham para o seu próprio umbigo. Elas reclamam para tirar proveito de uma situação. Existem exceções, mas são raras. O que eu quero dizer, e volto a dizer, não estou falando do Luxemburgo e nem da entrevista que o Luxemburgo deu, mas porque acontece com todos os clubes de citar o Gaciba. Eu trabalhei com o Gaciba durante alguns anos aqui na TV Globo. O Gaciba é um cara muito correto, o Gaciba é um cara honesto, um cara muito sério, que exerce a sua profissão com o máximo de credibilidade. Ele está vendo os erros dos árbitros e ele vai punir, ou vai afastar, ou vai corrigir. Calma, gente. A gente está num primeiro ano de VAR, onde existem mais acertos do que erros. Eu sou um dos caras que acho que tem que melhorar em muitas coisas. Eu acho que já melhorou um pouquinho a velocidade, mas ainda é muito arrastado. Eu acho que algumas interpretações, o VAR está influenciando demais na tomada de decisão do árbitro. E está virando muleta para principalmente bandeirinha, que não levanta a bandeira em lances fáceis, porque ficam com medo de se comprometer, porque agora tem uma central de tecnologia que vai te dizer se está certo ou não. Tem um monte de coisa para ser melhorada. Mas eu confio no Gaciba. Eu acho que ele, a longo prazo, ele vai fazer um bom trabalho. Falando sobre Vou ter que chamar intervalo, porque está acabando o jogo no Mineirão. O Cruzeiro vai bater no Fortaleza. 1-0, gol do Orejuela. Empatou, rapaz. Gol do Fortaleza? O Wellington Paulista empatou. 1-1.